Mensagens de impacto, mensagens de avivamento, aqui no Amigos do Avivamento. E eu perguntava para Deus essa semana acerca de algumas coisas que a gente vê na mídia. O que nós estamos vendo hoje na mídia? Crianças sendo assassinadas. E tudo neste mundo existe uma explicação bíblica. Tudo. Hoje nós vemos Hollywood investindo em filmes do Apocalipse, do fim do mundo. É a Bíblia. E passando pela Bíblia, eu quero te explicar o que está acontecendo hoje. Primeira questão é a ira de Deus. Então, olha o que está escrito no livro de Malaquias, no capítulo 4, do verso 6. O que nós vamos observar nesse livro? Eu vou ler uma tradução que estou aprendendo a gostar dela. Eu acho bonito essa tradução. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei, é aqui que eu quero que nós prestemos atenção. Eu virei e castigarei a terra com maldição. Observe aqui que nós estamos falando do último livro do Velho Testamento. O último livro, Malaquias. E nós observamos que dentro do último livro, o último capítulo, capítulo 4, o último versículo, versículo 6, e o Velho Testamento se fecha com uma palavra chamada maldição. Não é diferente de hoje. Deus está irado. E a ira de Deus é mediante este mundo. O que o mundo está fazendo, o caminho que o mundo está tomando. Observe que quando nós éramos crianças, nossos pais não eram evangélicos, mas respeitavam as questões de Deus, da família, a questão moral. E hoje parece que tudo vai se perdendo a cada momento que se passa. E a Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, dias abomináveis, assim são os dias do Senhor. Noé pregava, anunciava o fim. Eu até entendo as pessoas não quererem ouvir Noé, porque nunca tinha chovido na terra. A terra até Noé, ela era molhada de orvalho. As plantas, a vegetação ficava úmida, nunca tinha chovido. Então quando Noé diz de uma chuva, ele dizia que cai água do céu. E foi tanta água, não foram 40 dias, tá? Existe uma boa interpretação para isso, não vou falar hoje, mas foram aí muitos dias. E a Bíblia descreve, é só ler direitinho, que haviam cataclismas, águas que estavam embaixo da terra, saíram em jatos, irmão Sérgio, de 35 mil metros de altura, onde acabou rasgando a terra. Por isso que você tem hemisfério norte, sul, a terra era tudo uma coisa só. As placas tectônicas se romperam com jatos de águas que vinham de baixo, rasgando a terra e abrindo. Se você juntar toda a terra, é um mapa. A terra era tudo uma coisa só. E foram muitas águas. Pastor Anderson, eu sempre quis saber, se foi tanta água, onde está a água do dilúvio? É muito fácil. Polo Ártico e Polo Antártico. As geleiras que estão ali eram as águas. Você vê que derrete um pouquinho da geleira, o mundo já começa a entrar em problema do nível da água. Tudo está lá. Mas aonde eu quero chegar com isso? Nós pregamos uma coisa totalmente ao avesso do que as pessoas querem aceitar. A Bíblia, me corrijam, mas eu vi uma coisa falando sobre isso, não sei se você ouviu, que a Xuxa disse que vai lançar uma interpretação da Bíblia. A Bíblia precisa ser corrigida. Não é diferente dos dias de Noé. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Dias abomináveis, dias de apostasia, dias de preparação para a vinda do anticristo, o falso profeta e a besta, dias que se preparam para o arrebatamento da igreja, dias que se preparam para o início da grande tribulação. Respeito àqueles que são pós-tribulacionistas, que dizem que já estamos passando,
mas eu como pré vou te dizer que ainda vai acontecer e a igreja não estará aqui. Seremos arrebatados. Então, na verdade, Deus está irado. O Fábio é uma pessoa que vive muito no meio de vários ambientes. Não é difícil, Fábio? A gente vê cada coisa, cada notícia, cada situação, e piora-se a cada momento que se passa. Malaquias termina o Velho Testamento com a palavra maldição. Depois dessa palavra, existem 400 anos de silêncio. Deus não fala nada. É um momento de silêncio profético. A história continua. Obviamente que nós vamos observar a ascensão de grandes impérios, o povo macabeu, Alexandre o Grande. É aí que se instala dentro desse período interbíblico, período de silêncio de Deus. 400 anos de silêncio, que começa em Malaquias e termina com João Batista. Durante esse período, os judeus viveram sob o domínio de 3 perversas nações: a Pérsia, a Grécia e Roma. Grécia, por isso que você vê Alexandre o Grande. Cerca de 4.000 anos nós vamos observar sobre o povo cananeu. Feche nisso aqui, o povo cananeu. Aí eu vou começar a revelar para você o porquê que Deus ficou irado e fica 400 anos em silêncio, por causa de coisas que aconteceram no meio de Israel. Nós vamos observar no livro de Juízes, cada juiz que era levantado era para fazer Israel voltar às suas origens, porque Israel começou a praticar a idolatria, Israel começou a adorar outros deuses. Nós vamos vendo ali que o finalzinho de Juízes para o começo de Samuel, o povo pede um rei. E por que o povo pediu um rei? Porque Israel estava olhando para as nações pagãs. Espera aí, tal nação tem rei, tal povo tem rei, aqueles também, nós queremos ter um rei. Biblicamente, a Bíblia fala que Deus já iria constituir um rei para Israel. Quem seria esse rei? Davi. Mas por precipitação, ao pedido do povo, aparece Saul. E aí, meus irmãos, tudo de errado começa a acontecer. E é interessante que é levantado um juiz, é levantado um decreto, depois Israel se declina, Deus permite os inimigos predominarem. Israel erra tanto, irmão Sérgio, que eles vão para a batalha, eles falam: peraí, vamos colocar a arca da aliança. E a arca é roubada, porque eles não entendiam que não era um objeto, era a unção que fazia a diferença. E hoje, infelizmente, me dói no meu coração dizer isso, mas estão tratando Deus como um objeto, estão tratando as coisas de Deus como um objeto. Um objeto é uma coisa qualquer. Eu tenho esse relógio aqui, eu uso ele, se ele quebrar, eu não vou ficar andando de relógio quebrado, eu desfaço. Assim estão agindo com as coisas de Deus. Eu fui para o livro de Juízes, e cerca de 4.000 anos os cananeus eram um povo que dominava. Eles dominavam parte do Oriente Médio. Pastor Anderson, aonde seria hoje o lugar do povo cananeu? O Líbano, próprio Israel, a Jordânia e a Síria. Mas nós vamos ver em Deuteronômio capítulo 7, o capítulo 7, e aí eu faço uma pergunta: por que isso? Deus aparece dizendo: eu quero que exterminem, que matem, que aniquilem o povo cananeu. Todos sabem que Canaã recebeu uma maldição quando Noé estava ali embriagado. O filho zombou dele, Cã, e Noé disse que seria amaldiçoada a sua descendência, que era Canaã. Olha onde eu quero chegar. E agora nós olhamos no texto de Deuteronômio capítulo 7, que Deus queria que exterminasse o povo cananeu. Ele pediu isso para Moisés. Quando Josué avança, ele pede isso, e por outras vezes ele pede também. Por que isso? Tamanha era a ira de Deus com esse povo. Da lava sodecanto e decova sudepláveis. Tamanha era a ira de Deus para com este povo,
que ele fica 400 anos em silêncio. Não acontece nada nos anais proféticos. E eu digo, por que Deus queria destruir esse povo? Parte disso era por causa de um Deus chamado Moloque. E nós estamos tendo hoje a ascensão do Deus Moloque sobre a nossa nação. Moloque era o Deus que sacrificavam crianças. Rituais de adoração eram feitos a esse Deus. Atos sexuais. Nós estamos vivendo a perversão sexual. Para esse Deus eram feitos sacrifícios vivos de crianças. E olhe comigo, a aparência de Moloque, você pode depois jogar na internet e conferir. Era um corpo humano com cabeça de boi. Imagina um corpo humano, uma cabeça de boi, e aqui na sua parte abdominal, aqui nessa parte, uma cavidade oca, aonde era colocado um fogo, um tremendo fogo para sacrificar crianças. Crianças eram jogadas dentro desta cavidade da estátua, e ali dentro havia muito fogo que consumia essas crianças vivas. Levítico capítulo 20, Deus fala que era para dar pena de morte para quem sacrificasse crianças a Moloque. Os filhos sacrificados a Moloque, eles eram chamados, o que você costuma chamar o seu filho? Nunca mais faça isso. As crianças que eram sacrificadas a Moloque, irmão Sérgio, eram chamados de moleques. É um termo que vem a uma barbárie de crianças sacrificadas a Moloque. Nós vamos observar na Bíblia que o rei Acás, isso mesmo, tanto o rei Acás quanto o rei Manassés, eles queimaram seus filhos vivos. Então você imagina um deus Moloque, corpo de homem, cabeça de boi, e aqui dentro dele havia essa cavidade, colocava muito fogo, e ele ficava com os braços assim. E nós vamos ver na Bíblia que o rei Acás, ele coloca seus filhos nos braços deste rei, nos braços desse Deus, o braço muito quente, queimavam as crianças, queimaduras de 1º, 2º e 3º grau. E não foi diferente com o rei Manassés. Pastor, mas esses reis eram importantes. Sim, é para você ver o quanto nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida com Deus. Tudo que o mundo faz é para nos tirar da dimensão celestial com Deus. De repente você está me assistindo, você é um jovem. Eu tenho 47 anos. Eu já tive 12, já tive 13, 18. Já tive aquela coisa de querer namorar, de querer ser isso, querer fazer aquilo outro. Eu sirvo a Jesus há 41 anos. Eu sei bem o que é passar por todas essas fases. Eu sei o que é o incêndio do mundo me chamando. Mas eu soube, você também vai saber. Eu consegui, você também vai conseguir permanecer firme na presença de Deus. Olhe comigo, Deus fica 400 anos em silêncio, irado. Meu pai, quando tinha que falar e não falava, era melhor que ele falasse. Meu pai calado era pior do que uma surra. E Deus fica irado naquele momento. A ira de Deus é tamanha, porque Ele olha tudo que está sendo feito para esse Deus Moloque. Então, como eu disse para você, o rei Acás queimou seus filhos, jogando aos braços ardentes da estátua de ferro daquele Deus chamado Moloque. O rei Manassés também jogou seu filho nos braços de Moloque. Observamos que o povo cananeu, especificamente os amonitas, eles acreditavam que o Deus Moloque traria vitalidade para eles se eles sacrificassem seus primogênitos. Meu irmão, o mundo faz o que quer, mas é tão complicado quando nós vemos aquele que quer morar no céu compartilhando, fazendo as coisas que o mundo faz. E nós estamos vivendo esse momento difícil de apostasia. A apostasia não é para o mundo, é para a igreja.
ser provada. Você está sendo provado. Não participe das coisas do mundo. E eu vou te explicar o porquê que nós estamos vivendo essa situação terrível. Porque a Bíblia nos dá explicação de tudo. Se nós crentes estudássemos mais a Bíblia, nós viveríamos em maior alta, sem ter ansiedade, depressão e crises emocionais. Porque como que se instala uma crise? Pode ser por uma crença limitante, pode ser por uma ruptura na idade de 12 anos de idade, onde suas sinapses neurais começam a ser formadas, que lá na frente vai se responder uma ansiedade, uma depressão. As crises emocionais estão em alta. De qualquer igreja que for, de 100 pessoas, pelo menos 60 vão ter algum problema de distúrbio emocional. Se nós olhássemos mais para a palavra, sabe, quando eu vejo, por exemplo, um governo como esse, eu não me preocupo, é o cumprimento da palavra de Deus. Quando eu vejo tsunami, desgraças, é um cumprimento da palavra de Deus. Deus faz a desgraça. Uma certa vez um ateu falou assim: olha, pastor, me explica uma coisa. Se Deus existe, por que Ele permite a criança na África morrer de fome? Por que Ele permite os rios, os mares, as águas invadirem e ter tsunami? Eu falo assim: quem foi que fez a criança passar fome? Foi Deus ou foi a política que o homem fez? Quem fez os mares cuspir tudo para fora? É Deus que joga a garrafa, a pet, o lixo, ou são os homens? As coisas são feitas pelos homens, manipuladas pelo inimigo. Mas eu vim te trazer uma palavra de alerta. Não se preocupe com o que está acontecendo no mundo. Não se preocupe com o destino que está traçado para alguém da tua família. Deus não age sobre destino, Deus age sobre adoração. E eu aprendi uma coisa desde pequeno: adoração pode mudar circunstâncias. Um rei foi colocado à morte por um profeta. O rei coloca o seu rosto na parede, adora a Deus. Deus fala para o profeta: volta lá. Deus não resiste à sinceridade de um adorador. Está difícil, adora. Está perdendo, adore. Mas adore de verdade, e coisas magníficas acontecerão na sua vida em nome de Jesus. Satanás pode vir com tudo, e ele vem. Tanto é que a Bíblia chama ele do o Deus deste mundo. Só que a Bíblia também diz que portas do inferno, esse inferno significa forças diabólicas, não prevalecerão contra a igreja, não a instituição, não é a placa da sua igreja, mas é o povo que está lá dentro, como você, sendo sincero. Aquela irmã que vai 7 horas da manhã para o círculo de oração, aquele irmão que quando vai tocar diz: Senhor, eu vim te apresentar, estes são a igreja. E por causa dessas pessoas, Satanás não vai se adiantar mais em nada. Hoje o Senhor está parando essa situação. Alavacanto e decoma sudecávia sobre a tua vida. Vai ter vida, vai ter restauração, vai ter restituição, vai ter mudança na tua vida. Mas observe aonde eu quero chegar com tudo isso. Os amonitas, que eram os povos cananeus, eu vou ramificar ali como os amonitas, eles acreditavam, como eu disse, que a vitalidade deles seria baseada em sacrificar uma criança. Olha que absurdo, irmão Sérgio. Os cananeus, sabe quando você faz uma casa, o alicerce tem que ser forte. Eles pegavam crianças recém-nascidas, colocavam nos jarros de barro, pegavam pilões e socavam ali dentro. Então, se você andar ali no povo cananeu, as casas estão soterradas de alicerce de crianças dentro de jarros. Agora você começa a entender por que Deus queria exterminar os cananeus. Porque Deus, Ele é um Deus do futuro. Ele é um Deus da frente. Ele sabe que o crescimento do povo cananeu iria ser trilhões de vezes maior do que os nazistas, maior do que o movimento de Mussolini, Napoleão Bonaparte. E Deus queria que aquele câncer fosse exterminado. E Ele lembra todos aqueles que se levantam do extermínio a esse povo. Porque se tem uma coisa que Deus ama, são as crianças. Ele dá o exemplo que para entrar no reino dos céus, temos que ser como uma criança. Lembra quando você era pequeno? Teu pai estava uma surra.
Você ia lá e chorava, daqui a pouco você ia correndo e abraçava o pai. Criança não tem maldade. É assim que nós temos que ser com os nossos irmãos e com todas as pessoas. Perdoar. Mas perdoar não é ter amnésia. Você perdoa, meu irmão, ali, aqui, vamos seguir a vida. Mas você tem que perdoar. Então eu quero dizer, o meu foco aqui é na questão da criança, a qual é muito especial. A nossa maioridade adulta, aqui na nossa questão oriental, é 18 anos. Na cultura judaica, o bar mitzvah é aos 13 anos. Eu ainda vou trazer uma palavra que a pessoa que fez a Arca da Aliança e todo o tabernáculo tinha 13 anos de idade. A maior idade para eles, por isso que você vê Jesus aos 12 dentro do templo, antes do bar mitzvah. Então esse é o período. Então Deus zela pela questão da criança. Então esse povo cananeu, para você ter uma ideia, eles queimavam as crianças. Os sacerdotes pegavam tambores e tocavam muito alto, para os pais não ouvirem os gritos aterrorizadores dos filhos sendo assassinados, queimados vivos. Pode puxar, tem muito vídeo lá. Eles com os tambores, para eliminar um pouco do sofrimento dos perversos pais que deram seus filhos para morrerem queimados na mão de Moloque. O Deus Moloque, agora se assuste com o que eu vou dizer, ele é também chamado Deus do aborto. E eu vou te explicar agora onde tudo isso começou a acontecer sobre o Brasil e sobre o mundo, de crianças serem assassinadas como nós estamos vivendo hoje. Os meios de comunicação, por isso que nós precisamos ter boas redes sociais, porque todo meio de comunicação, Vitor, está na mão de satanistas, está na mão dos Illuminatis, está na mão de pessoas que usam sistemas inacreditáveis de luzes, de cores, para trazer as pessoas para uma realidade que hoje a tecnologia avançou. Não sei se alguém acompanhou isso, dizendo que agora eles estão com medo de uma coisa chamada inteligência artificial. Você viu que eles avançaram, falaram, não, feche tudo, pare por aqui, porque eles descobriram uma coisa que não querem falar. E isso tudo está na mão de pessoas que com certeza vão usar para a implantação do império do anticristo. Mas fecha comigo. Os meios de comunicação comunicam a liberação sexual. Eu vi um vídeo de uma menina de 11 anos de idade, grávida, e a mãe brigando porque a mãe sai cedo do trabalho, dá do bom e do melhor. A menina falou assim, ela vai ter que cuidar de mim, se vira. E a mãe sendo ameaçada que se levantar a mão, fizer o que nossos pais faziam, que nos educaram muito bem, ela é processada e presa. 11 anos de idade. A nossa Constituição hoje, ela vai para um falso liberalismo. Hoje um menino de 10 anos de idade, ele pode escolher a opção sexual que ele quer ser. Isso eu acho isso errado? Ao meu ver, poderia ser correto, mas eu não procuro agir da minha vida ao meu ver, mas ao ver do que a palavra diz. E a Bíblia não é uma citação de ódio. Deus não cita ódio quando diz não faça isso, não faça aquilo. Até porque você nunca vai entrar numa empresa e ser grande dentro da empresa se você não tiver ordem, disciplina e planejamento. Os meios de comunicação mostram a liberação sexual como algo moderno. Por estes atos falsos de liberalismo, a vida moderna, que muitas jovens estão se engravidando, e essas jovens se engravidam e elas vão se desesperar, e no desespero aparece a prática da solução, o aborto. É a primeira coisa que vem na mente, direto ou indiretamente, da família, da própria criança, ou de quem o órgão que a cerca, é a prática do aborto.
O Código Penal traz sobre isso, que é direito, dentro de uma questão moral. Mas eu entendo que um feto, ele é um embrião, ele é um ser vivo, é uma vida humana, não é um objeto, como eu disse, não é um objeto exclusivo do corpo, como os defensores de aborto, eles argumentam. Porque a minha Bíblia, ela diz no livro de Jeremias capítulo 1, verso 5, Jeremias 1,5: antes que te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísses da mãe, eu te santifiquei. É uma vida ali dentro. Então hoje, observe que até parte da Constituição Romana está dando alguma assistência sobre a questão do aborto. E por que isso está em alta? Porque, profeticamente dizendo, e eu não sou um especialista disso, e aconselho você a assistir nosso último podcast da semana passada, que você vai ver o apóstolo Léo, um especialista em atos proféticos, postes ídolos, demônios regionais, territoriais. Acredito muito, acompanho muito Neuza e Tioca, gosto muito do que se tem nisso, porque é Bíblia. Não sou um especialista sobre isso, mas há uma revelação que Deus me deu. Deus disse: Anderson, o Deus Moloque começa novamente a ser adorado. E o que era a questão do Deus Moloque? O derramamento de sangue de crianças. Eu moro em Suzano, e Suzano foi um dos primeiros ataques em ênfase que se teve. Acho que é Raul Brasil, pertinho de casa. Os meninos que fizeram aquilo, eles não têm nem noção do que aconteceu. Parece que é uma entidade que entra dentro deles. Observe todos o quadro dessas pessoas que estão fazendo isso. Há pouco tempo, um homem com a machadinha. Eu imagino o que é esses pais agora terem uma vida de não ter os filhos correndo em casa, com tanta saúde como essa idade tem. É o Deus Moloque querendo o sacrifício das crianças. Pastor Anderson, e o que eu como igreja posso fazer? Ore mais. Nós temos um grupo chamado Torre de Oração. Estamos indo para 65 pessoas. Fazem 3 anos que nós fazemos uma cobertura de 24 horas de oração. Nesse exato momento, alguém no grupo do Barulho da Meia-Noite está levantando uma torre. E acredite se quiser, o convite é feito a muitos, poucos querem orar. A oração que Davi, como homem, tinha uma vida corrida, orava 3 vezes ao dia. De Daniel, que era tudo proibido na Babilônia, 3 vezes ao dia. A ênfase de Daniel era tão grande que ele foi preso por isso, porque ele era um homem de oração. Eu quero terminar essa palavra aqui, contextualizando que mediante tudo isso, é um posicionamento profético que nós precisamos ter, para que essa entidade chamada Moloque seja destituída e colocada por terra. Nós precisamos ter posicionamento profético. Eu vou te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você fez um jejum? Nós procuramos reunir nossos filhos do Amigos do Avivamento, e eles estão assistindo. A Mirtz deve estar assistindo. Como eu pego no pé da Mirtz, não é verdade? Como eu pego no pé da missionária Iara do Rio de Janeiro. Vocês têm que orar todos os dias. E toda quarta, quinta, sexta e sábado nós fazemos um jejum. Todo dia 7 nós procuramos levantar 24 horas de jejum, porque essas são as armas da nossa milícia. A igreja não depende de partido político, não depende de um homem exemplar na política, porque se isso trouxesse vida à igreja, nós estamos mortos pelo governo que está. Nós
nós não somos pessoas democráticas, somos pessoas teocráticas. Sabe o que significa isso, filhos? Da porta para dentro da tua igreja é um outro tipo de lei que predomina. Da porta para fora o mundo faz o que quer, façam a constituição que eles quiserem, coloque maconha para o povo fumar, faça o que quiser, mas da nossa porta para dentro é você quem manda, é você que direciona. Pastor, isso não tem base bíblica? Não. Lembra da palavra Páscoa? Páscoa significa passar por cima. Lembra que na morte dos primogênitos era aspergido o sangue do cordeiro na porta? E quem estava guardado? Quem estava fora ou quem estava dentro? Quem tinha o sangue ou quem tinha intenção? Você precisa dessa marca, a marca do comprometimento. O que é sangue? É sacrifício. A gente se sacrifica para tudo na vida. Você vai trabalhar 8 horas por dia, 2 horas de condução, 11 horas fora de casa. Você vê o seu filho nascendo na horizontal, porque você levanta muito cedo, ele está dormindo. Você chega muito tarde, ele está dormindo. 8, 10, 12 horas. E passamos miseráveis 15 segundos orando e achamos que vamos abalar o céu. Tudo isso está acontecendo por falta de posicionamento nosso. Nós estamos preocupados com coisas secundárias. Rafa, quantos músicos por aí se matam para ter um lugar como esse, para chegar? A gente chegou aqui no joelho. Eu olhei para o olho do meu filho Fábio, que é um filho meu na fé, e falei: Fábio, eu quero fazer. Ele falou: pastor, o senhor vai fazer. Ele deu toda segunda. Eu falei: não, toda segunda não dá. Não existe custo quando tem adoração. Não existe impossível quando tem a mão de Deus. Eu não quero falar de mim, mas há mais de 20 anos atrás nós ganhamos 3 DVDs, 2 CDs, sem me vender, porque todo mundo se vendia. Então o que você quer, você pode, quando você está dentro da magistratura da oração e adoração a Deus. Eu moro em um lugar que a Caixa Econômica aprovou, e a minha carteira está na Harpa Cristã, Alvo Mais Caneve, não tem nenhum registro, sem fundo de garantia. E eu falei para o homem que me entrevistava: eu tenho fundo de oração. Ele disse: você está brincando comigo? Eu falei: não, eu levo isso muito a sério. Ei, quem abre a porta é Deus. Então deixa Deus abrir. Faça teu papel, adore e ore. Faça o melhor para Deus, e você vai ver que coisas tremendas vão acontecer. Satanás se levantou agora, irmão Sérgio, mas Deus já estava de pé há muito tempo. Não é essa situação que vai parar eu e você. A igreja é assim. Ela vai para a rua, ela vai para parede, ela vai para dentro do estúdio, ela vai para baixo do viaduto. A igreja não para, ela vai, ela canta, ela louva. Eu ainda vou realizar o meu sonho, ou esse ano ou outro, nós vamos levar isso aqui, Rafa, lá na Cracolândia. Eu fico imaginando o Rafa cantando, o Vitor tocando, profetizando, gravando um DVD na Cracolândia. Sabe por quê? A Bíblia diz: aonde pisar a planta dos teus pés, eu serei contigo. Aprende mais uma: não é o lugar que te faz, mas é você que faz o lugar, em nome de Jesus. Pastor, se eu tivesse uma circunstância melhor, a minha vida seria diferente. Qual era a circunstância que Adão estava? Na melhor, no Éden. Vem comigo, Rafa, prepara o povo. Eu vou terminar de contar um segredo aqui agora. Coloca na balança Saul e Davi. Uma pessoa que tem pelo menos escola dominical vai saber responder. Quem pecou mais? Davi. Só que quando Saul errava, ele dava desculpas. Quando Davi errava, ele se arrependia. Eu acho que a palavra é hipérbola, que é uma questão de gênero aumentativo. Davi falou que estava com tanta angústia, que ele estava no quarto, a sua cama virou um barco.
Suas lágrimas viraram um rio de tão aflito que ele estava. Se Adão tivesse tomado as decisões certas, nós não teríamos 5 sentidos, nós teríamos 6. E o 6º sentido seria assim: Deus, e ele, sim, filho. Só que Adão, ele não se arrependeu. Ele deu desculpa, irmão Sérgio, porque ele falou: Deus, a mulher que o Senhor me deu. Enquanto você não assumir os teus erros, nada vai acontecer na sua vida. O dia que, nessa oração que nós vamos fazer, o dia que numa oração você dobrar teu joelho de verdade, chorar de arrependimento, sua vida vai mudar. O Senhor me garante? Não. Eu só transmito quem garante, que é Deus. Eu quero orar nesse momento. O Deus Moloque está de pé, matando as crianças. O Deus do aborto. O aborto que até a Constituição brasileira e o comunismo vai ajudar isso, vai aprovar, como era aprovado no povo cananeu. Mas eu continuo dizendo que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Onde você está agora, feche os teus olhos. Eu venho mostrar para você um bicho papão, porque Moloque é um bicho papão. Corpo de homem, cabeça de boi e barriga de fogo. Mas eu vim te mostrar o príncipe da paz. E te mostrar por que Deus estava irado, fechando o Velho Testamento com maldição, e se encontra irado hoje. Então nós precisamos compreender mais o que a palavra do Senhor diz. Trabalhe, ganhe seu dinheiro, mas nunca deixe Deus e as coisas de Deus menos do que é prioridade na sua vida. A minha filha Rebeca, eu achei Rebeca com 4 meses de idade. Ô Cauê, você lembra da minha filha Rebeca aqui? Eu te falei a história dela? Falei? Eu achei ela com 4 meses de idade numa lata de lixo, amarrada, queimada de cigarro, portadora do vírus HIV. Eu amei Rebeca como eu amava as 30 crianças do nosso orfanato, mas a Rebeca se tornou minha filha. E ela estava no colo de uma mulher, e de trás da cabeça da Rebeca saiu como se fosse um índio, pele vermelha e palhas na cara, e levantou o dedo e disse assim: eu encontro você quando ela tiver 18 anos de idade. E com 18 anos minha filha virou a cabeça. Eu acho que a gente já estava junto já, né, Guedes? Rafa também já estava na época, mais ou menos. O Guedes estava, né? Eu quase fiquei louco. Minha filha foi parar em Heliópolis, que na minha opinião é a favela do Rio, em São Paulo. Perdi minha filha. Eu ia atrás, eu falei assim: não vai atrás, porque eu já estou lá. Minha filha tinha muita dificuldade com o Cauê em escrever. Minha filha se formou, nem o nome dela sabia escrever. Rebeca voltou para casa, e quando ela voltou, eu disse: o pai te ama, filha. Eu acredito em você. Todas as vezes que você cair, eu vou acreditar e torcer por você. E inexplicavelmente ela decidiu fazer faculdade agora. A primeira prova que ela fez, ela tirou 8,5. Quando Deus faz, tudo dá certo. E amanhã não, quarta-feira, aniversário da minha querida sobrinha que eu amo, a Mamá. E a gente vai lá, Rafa, sabe? Cantar parabéns para ela. Eu falei: Rebeca, você vai? Eu falei: não, pai, porque quarta-feira é o dia de eu ir no culto. Meu Deus do céu. Eu estava deitado na cama. Eu falei: Jesus, muito obrigado. Ela falou isso para você. Eu falei: muito obrigado. Sabe, no barulho da meia-noite, o Lucas me viu um dia eu desesperado. A Andréa de Guarulhos, a Mirtz do Arujazinho me viu desesperado. E eu falava para vocês: orem. Eu amo minha filha, mas Deus não permite eu ir até lá. É tão bom quando você não vai e o homem das mãos furadas vai. Jesus vai agora ao teu encontro.
Assim como Rebeca hoje, o diabo marcou ela para ser ovelha negra, mas ninguém mancha uma ovelha que Deus escolheu. A mancha que eu quero dizer é a mancha do pecado, das escolhas do mundo. E se for manchado o sangue do Cordeiro, a única pessoa que pode usar uma cor vermelha para deixar branco é o sangue de Jesus. Vai dar certo. Feche teus olhos nesse momento. Senhor, muito obrigado por esse momento. E Tu tem dado tantos momentos especiais para nós. Senhor, ninguém veio aqui pregar, nenhum deles veio tocar. Nós viemos adorar, Senhor. E o que cada um com o seu talento tem, o Vitor, o Samuel, preguei de você, Samuel, o Adriel, o João, o Rafa, o Guedes, o Sérgio, a Jamília, o Cauê, o Fábio. Todos nós estamos agora constituídos nesse lugar que se tornou Ebenezer, Belém, casa do pão. Dinastia hoje serve para levar esperança. Dinastia hoje se tornou um palco para levar a cura. Nós estamos vivendo na dinastia, Rafa, como a igreja primitiva é. Se reuniam num lugar e naquele lugar adoravam-se a Deus. Senhor, muito obrigado por isso, Pai. Nós vamos fazer história fazendo isso. Eu profetizo que nós vamos fechar essa semana aquele hotel do Binder, lá em Mogi, para termos mais um espaço para fazer um culto, Senhor. Porque depois que nós passamos por aqui, que chegamos aqui, eu sei que nós podemos chegar a tantos outros lugares também. Tudo para engrandecer o Teu santo nome, tudo para enobrecer ao Senhor. Satanás, você levantou um Moloque, destruindo na rua e matando as nossas crianças. Moloque que chamava os meninos que eram sacrificados de moleques. Mas nossos filhos e as crianças não são moleques, são crianças que nós colocamos em oração. Nós declaramos um fim a esse poste ídolo, a esse principado, essa potestade, no nome de Jesus. Brasil é nação de avivamento, e pelo poder do nome de Jesus, nossas escolas sejam guardadas pelo herói chamado Jesus. Nossas creches, nossos berçários, nós profetizamos que os prefeitos e governadores vão fazer bons planos de proteção para as nossas escolas. Profetizamos que os capitães, os coronéis, os generais dos policiamentos vão destinar com autorização policiamentos para nossas escolas. Em nome de Jesus Cristo. Não é democracia, é teocracia. Tu mudou as leis da Babilônia quando Daniel não se prostrou aos deuses da Babilônia. O Senhor mudou o destino, o intestino de um peixe, quando Jonas adorou naquele inferno do ventre do grande peixe. O Senhor derrubou o que era inderrubável, Jericó, pelo posicionamento de Josué. O Senhor quebrou a lei da vida, quando quem morreu foi Jesus e ressuscitou. Nós não aceitamos essa barbárie. Esses jovens que estão contaminados, nós profetizamos que igrejas próximas, pastores próximos, missionários próximos, profetizamos que esse vídeo vai chegar até essas pessoas também. E algo muito mais forte do que querer matar vai pará-los, e eles vão trazer vida para essas pessoas, porque não nasceu e nunca nascerá um demônio poderoso mais do que o grande Yeshua HaMashiach. Por isso nós te exaltamos. O Senhor agora manda dizer que há paz dentro da tua casa.
paz dentro da tua mente, teus negócios prosperarão, porque você vai ser a pessoa que vai saber das necessidades que nós temos. Você vai falar assim um dia: Rafa, quanto que custa o seu trabalho para poder fazer? Eu vou te abençoar. Eu profetizo que Deus está levantando abençoadores. Os Boaz de Deus estão sendo levantados. Os Josués de Deus são levantados hoje aqui profeticamente. Irmão Sérgio, o Senhor me revelava documentos na tua frente sendo assinado, e o Senhor me revelava tudo que foi tirado de você, voltando com uma restituição do que Deus vai te entregar. Não era para você estar aqui hoje, mas o Senhor te trouxe, e o Senhor me revela que essa noite você vai deitar e vai dormir em paz, porque a preocupação tem tomado conta da tua vida. Dias difíceis o Senhor me revela que tu tem passado. Tu tem sido forte no meio de fraquezas. Tua família não sabe o que você passa por dentro, porque você tem segurado uma coisa mais forte do que você. Hoje o Senhor aviva a tua alma. O Senhor te levanta e manda dizer que Ele visita cartórios, Ele levanta juízes, Ele vai pegar chaves e terras e colocar em tuas mãos. Alguém de longe vai te ligar e vai te contar a notícia, e tu vai entender que Deus trabalhou de longe para perto, de fora para dentro, e que tu fique em paz, porque Deus guerreia pelas tuas guerras. Há uma presença do Espírito de Deus aqui.